noite. O nosso grupo ficou com o tema Política Nacional de Medicamentos e vamos estar explicando um pouquinho sobre. Qual o principal objetivo? O principal objetivo é garantir a segurança, a eficácia e qualidade desses produtos, né? A promoção do uso racional. Essa promoção é aquelas campanhas educativas, certo? E o acesso à população àqueles medicamentos considerados essenciais. O que são esses medicamentos considerados essenciais? São aqueles medicamentos básicos, né, que satisfazem as necessidades de saúde da maioria da população, certo? Bom, e quais as atividades que devem ser realizadas? As atividades que devem ser realizadas são a inspeção e fiscalização, né, com as quais são feitas verificações regulares desses medicamentos. Vou falar sobre as diretrizes da Política Nacional de Medicamentos. Essa política ela é para assegurar o acesso da população a medicamentos seguros, eficazes e de qualidade, ao menor custo possível, como eu falei no tema anterior. Os gestores do SUS, nas 3 esferas de governo, atuam em estreita parceria para concentrar esforços no sentido de que o conjunto das ações direcionadas para o alcance desse propósito estejam balizadas pelas diretrizes, né? Que algumas delas são a adoção de relação de medicamentos essenciais, a regulamentação sanitária de medicamentos, a reorientação da assistência farmacêutica, entre outras. A regulamentação sanitária de medicamentos tem relatado funções, que são o registro de medicamentos, né, a autorização para o funcionamento de empresas e estabelecimentos, a restrições e eliminação de produtos inadequados ao uso e deve ser realizada pelas 3 esferas do governo, por órgãos regularizadores específicos. E a reorientação da assistência farmacêutica, que tem a descentralização da gestão, tem a promoção do uso racional de medicamentos, a otimização e eficácia do sistema de distribuição do setor político e iniciativas que possibilitam a redução dos preços dos produtos. E a promoção do uso racional de medicamentos, que ênfase no processo educativo acerca dos riscos da automedicação. Enfoque da informação acerca da necessidade da receita médica, enquadramento à propaganda de produtos farmacêuticos. E tem os medicamentos essenciais, que são aqueles medicamentos básicos, como falei no tema anterior, que é a Relação Nacional de Referência, né? Relação Estadual de Medicamentos e a Relação Municipal de Medicamentos. A principal base da Política Nacional de Medicamento é o SUS. Ele tem as suas diretrizes, as suas implementações. Mas quais são essas diretrizes, né? São elas as definições e redefinições de plano, programas e atividades nas esferas federais, municipais e estaduais. São essas as diretrizes do SUS dentro da Política Nacional de Medicamento. O SUS e o Ministério da Saúde, eles têm sim influência muito grande no desenvolvimento social do país, mas ele não cabe à Política Nacional de Medicamento. E o uso racional do medicamento. Primeiramente, o uso racional é certo e irracional é errado. Todo ano, no dia 5 de maio, é feita uma campanha para incentivar as pessoas a fazer uso racional, ou seja, uso certo dos medicamentos. E como seria esse uso certo, esse uso racional? Tendo uma opinião médica, uma opinião farmacêutica, uma opinião profissional, não sendo ela da internet, não sendo do vizinho, não sendo do amigo. Tem uma pesquisa que afirma assim que a maioria das pessoas que vão na farmácia, eles compram o medicamento assim de forma inadequada, de forma incorreta, e eles consomem aquele medicamento de forma muito irracional. Um exemplo é agora na época da pandemia, quando vejam na internet que tem um remédio que tá dando resultado bom. As pessoas elas já vão lá, já compram mais do que devem. Elas não pedem opinião farmacêutica, não pedem opinião médica e compram e fazem uso daquele medicamento. Pode causar uma reação muito inversa do que o inesperável, pode causar mais doenças ainda no organismo, pode levar até a morte se a pessoa consumir os medicamentos de forma errada. Um exemplo é que se eu estivesse agora sentindo muito mal, sentindo uma dor, vamos supor, na barriga, né? E ia pescar na internet quais são os remédios, ia explicar a minha dor. Mas a internet não é confiável nessas horas.
ela pode indicar um remédio que você tem alergia, um remédio que vai fazer mal pro seu organismo. Então, se eu estiver sentindo dor agora, eu tenho que procurar uma ajuda que seja profissional, que seja ela médica, ou perguntar para um farmacêutico. Boa noite, meu nome é Cauane, vou dar continuidade ao trabalho. O tema é assistência farmacêutica. A prioridade maior do Ministério da Saúde é a descentralização plena do processo de aquisição e distribuição de medicamentos. Até então, para que possam ser realizadas essas decisões, ela terá que ser dividida em 3 partes. Assim, atribuindo, junto com os responsáveis, que efetiva a assistência farmacêutica. A aquisição e a distribuição pelo Ministério dos produtos componentes de assistência farmacêutica básica serão substituídos pela transferência regular e automática fundo a fundo de recursos federais, sob a forma de incentivo agregado ao piso de atenção básica. Esses recursos serão utilizados dando prioridade à aquisição pelos municípios e sob a coordenação de Estado dos medicamentos que serão necessários para a população ao redor. Acompanhamento e avaliação. A principal finalidade da avaliação é conhecer a repercussão da política de medicamentos na saúde da população, dentro de uma visão sistemática e intersetorial, verificando também em que medida estão sendo consolidados os princípios e diretrizes do SUS. Verificar-se como estão sendo considerados e consolidados os princípios acima referidos, constantes na Lei no 8.080. Essa lei foi criada em 1990, dia 19 de setembro, para que houvesse uma disponibilidade sobre as promoções, proteção e recuperação da saúde. A organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e para poder dar a elas outras novas, no caso, providências. Inclusão da população no sistema público de saúde. A Política Nacional de Medicamentos contribui diretamente para a inclusão da população carente do SUS e no direto acesso a necessidades básicas. Através dessa política, as populações carentes têm um acesso facilitado para cuidar de programas de saúde comuns, além de problemas relacionados com o estado de desenvolvimento do país e devido ao envelhecimento da população. Os idosos se beneficiam da prioridade que é dada a eles pela promoção de ações preventivas, ações de proteção e recuperação da saúde, buscando modificações qualitativas e quantitativas na necessidade de medicamentos pela terceira idade. Ou seja, a política de saúde procura, independente da faixa etária, ela procura garantir uma boa saúde ao público, dando acesso a medicamentos mais fácil, ou seja, facilitando o acesso a eles.